Falando de Ciência entrevista a pesquisadora Camila Novaes, da Coordenação de Astronomia e Astrofísica do Observatório Nacional. Camila vai nos explicar a radiação cósmica de fundo, um sinal eletromagnético de origem cosmológica. Obrigada, Camila, por aceitar nosso convite para falar deste assunto tão curioso. Eu que agradeço. Qual é a sua área de atuação? Eu trabalho com cosmologia. Só para a gente ter uma ideia do que a gente está falando aqui, a cosmologia ela é a ciência que estuda a origem do universo, como ele se originou, como ele evolui, até chegar ao ponto em que a gente observa hoje. E o que é a radiação cósmica de fundo? A radiação cósmica de fundo é um dos observáveis do universo, ou seja, ela é a radiação, como você disse no começo, ela é a radiação eletromagnética mais antiga que a gente tem acesso, com uma origem lá quando o universo tinha da ordem de 370 mil anos. Então, se a gente comparar com a idade do universo hoje, que é da ordem de 14 bilhões, então essa radiação cósmica de fundo que a gente observa hoje é como se fosse uma foto do universo quando ele era bebê. Qual a origem da radiação cósmica de fundo aí lá atrás? O universo, nos primórdios, lá bem no comecinho, ele era muito denso e muito quente. Então é como se a radiação e a matéria elas tivessem acopladas, e a partir de um determinado momento, que é o que a gente chama de Big Bang, mas que não é uma explosão, a gente não pode dizer que houve uma explosão porque a gente não sabe o que aconteceu. A partir de um determinado momento, então, o universo ele começa a se expandir e a se resfriar, e aí em um determinado momento em que o universo ele consegue baixar a sua temperatura até um determinado valor, essa radiação e a matéria, elas começam a evoluir separadamente. É como se o universo ele ficasse transparente para que essa radiação cósmica de fundo ela se propague pelo universo até a gente conseguir observar ela hoje. E por que a radiação cósmica de fundo é medida em micro-ondas? Sim, ela é medida em micro-ondas porque ela vem modificando o seu espectro, a sua frequência, conforme ela se propaga pelo universo. Então, por exemplo, para a gente fazer um comparativo, se a gente olha para o Sol, a gente consegue observar a emissão do Sol porque ele é emitido na faixa do visível. No caso da radiação cósmica de fundo, lá no início, ela também era observada na faixa do visível. Então, se a gente conseguisse observar ela naquela época, a gente conseguiria enxergar essa radiação. Mas conforme o universo ele foi se expandindo, o comprimento dela, que estava na faixa do visível, o comprimento de onda ele foi aumentando. Então, é como se essa onda ela fosse sendo esticada e hoje a gente consegue observar ela em um comprimento de onda maior, que é o comprimento de micro-ondas com observações em rádio. E por que essa temperatura é tão baixa? Ela é tão baixa justamente por causa da expansão do universo. Vamos comparar, por exemplo, com quando você está fazendo um bolo lá na sua casa e aí lá dentro está muito quente dentro do forno. Você abre a porta do forno, o que acontece é que aquele ar quente concentrado lá dentro, ele sai desse forno e começa a se expandir. Então, se uma pessoa está ali perto, de costas e nem está vendo, ele vai sentir ali um calor e vai perceber que tem alguma radiação chegando até ele. Mas é claro que essa temperatura que ele sente no corpo não é a temperatura lá de dentro do forno, justamente porque foi se expandindo. Então, conforme essa radiação ela vai se expandindo com o universo, ela vai tendo sua temperatura resfriada e ela é observada hoje da ordem de 2,7 Kelvin. Mas o que é esse Kelvin, né? Menos 273 graus Celsius, ou seja, quase o zero absoluto, quase zero Kelvin. A radiação cósmica de fundo ela foi descoberta em 1964. Conta pra gente como é que foi essa descoberta. Eu adoro contar essa história porque eu acho muito legal. Dois astrônomos, o Penzias e o Wilson, eles estavam trabalhando em um radiotelescópio que era basicamente voltado para a telecomunicação. Mas eles perceberam que com aquele radiotelescópio eles conseguiriam fazer astronomia. Então eles pegaram o radiotelescópio deles, apontaram para a galáxia para tentar medir o sinal que vinha da nossa própria galáxia. E aí com isso eles começaram a perceber que tinha um certo ruído, um sinalzinho que para qualquer lugar que eles apontavam o telescópio deles,
eles mediam esse sinalzinho, tava lá. E aí eles começaram a achar que era alguma espécie de ruído. Aí eles foram lá e contaram para o Peebles e o Dick, lá de Princeton, que tinham observado esse sinal. E aí eles disseram, pronto, é isso, eles acabaram de observar o sinal que nós estávamos prevendo com a nossa teoria. Porque a ideia é a seguinte, nessa época já se sabia que o universo estava se expandindo, porque em 1929 já se tinha descoberto a expansão do universo pelo Hubble. Então, imagina só, se você está se expandindo, significa que em uma determinada época estava tudo muito junto e muito quente. Se tudo estava concentrado em um determinado ponto muito quente, você deveria observar hoje uma determinada radiação proveniente dessa época. E não deu outra. Eles conseguiram, então, entender. O pessoal da teoria conseguiu comprovar sua teoria e o pessoal da observação conseguiu entender o que era a sua observação. E isso rendeu um prêmio Nobel. Exatamente, mas nesse caso foi só o pessoal da observação que ganhou o prêmio Nobel em 1978. Depois desse acaso que foi a descoberta da radiação, foram construídos instrumentos específicos para medir esse sinal? Sim, com a descoberta dessa radiação, as pessoas começaram a ter interesse em saber como é que era esse sinal, obter informações sobre esse sinal. Então, foram desenvolvidas, na verdade, 3 gerações principais com o objetivo de observar esse sinal. Então, o primeiro deles foi o satélite COBE, que fez diversas descobertas com relação a esse sinal. Uma delas é que essa radiação ela não é exatamente constante em todas as direções, não é 2.7 Kelvin em todas as direções. E a outra descoberta é que essa radiação ela tem um espectro muito característico, que é chamado espectro de corpo negro, em que você consegue, só com a temperatura, você consegue mapear qual seria a intensidade daquele sinal de acordo com a frequência. Com essas 2 descobertas que teve então o Prêmio Nobel de 2006, que é justamente para o John Mera e o George Smoot. E depois do satélite COBE tiveram mais 2 instrumentos, o WMAP, e mais recentemente, com os últimos dados sendo liberados agora em 2018, que é do satélite Planck. A principal diferença entre os 3 é a resolução. Vamos supor, imagina uma pessoa que é míope, como eu, por exemplo, que resolve tirar meus óculos e tentar olhar para as cores. Eu vou saber que existem coisas ali, flutuações, né, de cores, mas eu não vou conseguir enxergar nitidamente. Se eu coloco os meus óculos, eu já consigo enxergar. Então, é basicamente essa diferença entre os 3 instrumentos. Que informações a radiação cósmica de fundo traz para a cosmologia? Ela traz diversas informações para a cosmologia. Inclusive, esse foi um dos motivos de eu me apaixonar e querer trabalhar com esse observável, porque todas essas flutuações de temperatura que eu contei que tem nessa radiação, ela traz diversas informações para a gente de como que o universo era nos seus primórdios. Então a gente costuma dizer que a radiação cósmica de fundo ela é um dos pilares do modelo cosmológico padrão, que é o modelo que a gente aceita como sendo o que melhor descreve a origem do universo e a evolução dele para o que a gente observa hoje. Então, nós precisamos conhecer a radiação cósmica de fundo para conhecer a evolução do universo. Isso, exatamente. Obrigada, Camila, pela sua participação. O Falando de Ciência entrevistou a pesquisadora Camila Novaes, da Coordenação de Astronomia e Astrofísica do Observatório Nacional, falando sobre radiação cósmica de fundo.